Professor escritor. A vida imita a arte? Ou é a arte que imita a vida? Essa é uma questão muito refletida nos meios artísticos, né? Nos meios acadêmicos também. Mas eu trago aqui, esse é o quarto vídeo da leitura da Odisseia, né? E esse é um tema recorrente, ou melhor, esse é um tema nesse trecho da Odisseia que eu vou ler aqui, né? Na verdade, eu diria que toda a obra de mitologia possui esse tema, né? Possui esse tema. Mas vamos lá, eu vou ler agora o sexto parágrafo. A gente leu até aqui, até o quinto parágrafo. A gente vai ler aqui o sexto parágrafo. E um tema fortemente existente aqui nesse parágrafo é justamente essa questão de se é a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte. Vamos lá, vamos ver o que tem nesse parágrafo aqui. Deixa eu colocar o meu super óculos. Bom, nesse parágrafo aqui, nesse sexto parágrafo, o Zeus ele está num banquete e ele vai fazer um discurso. Ele vai fazer um discurso e nesse trecho do discurso dele, é um discurso um pouco grande, mas aqui nesse trecho ele vai lembrar de um caso que aconteceu com um guerreiro chamado Egisto, né? Não vamos confundir com Egistro. É Egisto. Vamos lá. O Zeus começa o discurso e ele diz assim, ó, santos numes. É a linguagem da mitologia, né? Santos numes. É de ver como os mortais se queixam dos deuses. Atribuem a nós a origem de suas desgraças, quando eles próprios, com sua estultícia, arranjam tribulações a mais de sua sina. Quando se diz nessa mitologia aqui, a mais de sua sina, quer dizer que o que houve foi algo além do que a pessoa podia, né? No caso do guerreiro, além do que o guerreiro podia, a mais de sua sina. Haja vista, continua o Zeus, né? Haja vista o caso recente de Egisto. A mais de sua sina, ele desposou a mulher legítima do filho de Atreu, e embora advertido do fim abismal, matou-o quando ele regressou. O filho de Atreu é o Agamenon. O Agamenon foi para a Guerra de Troia. Passou lá quase 10 anos, né? E durante esse tempo da guerra, na qual ele esteve lá, servindo a Grécia, ele foi traído pela mulher, né? O Egisto conquistou a mulher do Agamenon. Aí quando ele volta, diz aqui, né? Quando ele regressa da guerra, o Egisto, além de estar com a sua mulher, o Egisto o mata. Então, o Egisto conquista a mulher do Agamenon e mata o Agamenon, que é o filho de Atreu. O Zeus continua ainda. Ele diz: nós mandamos Hermes Argeifontes, o claro evidente, preveni-lo que não o matasse, nem lhe cobiçasse a mulher, porque a vingança do filho de Atreu viria por mãos de Orestes, quando chegasse à juventude e sentisse saudades da pátria. Assim o avisou Hermes, mas com todos os bons intuitos não o demoveu de seus desígnios. E Egisto acaba de pagar de uma só vez todos os crimes. Então, esse parágrafo aqui, esse parágrafo que a gente acabou de ler, ele é cheio de temas. Mas tem alguns temas aqui interessantes. Tem a questão da escolha, tem a questão do saber, né? Do conhecimento. Egisto sabia do que podia acontecer com ele. Por quê? Porque o Zeus, né, mandou que Hermes, que é o mensageiro, né, que é aquele que tem a clarividência das coisas, então o Hermes foi até Egisto
e avisou: olha, Egisto, não cobice a mulher do Agamenon. Não mate Agamenon quando ele voltar. Porque também o Hermes já sabia, né, do que iria acontecer. Então o Hermes disse, né, não cobice a mulher e nem o mate. Mas não teve jeito. Egisto cobiça a mulher, fica com a mulher, conquista a mulher, e quando o marido dela volta, que é o Agamenon, ele o mata. Então tem a questão da escolha, né, a questão da escolha, a questão do saber. Hermes, o Egisto estava ciente, conhecia os perigos. É como você andar numa rua perigosa. Você sabe, você tem conhecimento geográfico dos perigos. E mesmo assim você vai por aquele caminho. É isso que está acontecendo aqui. É isso que Zeus está tentando dizer. Agora, e tem a pena de morte, né? Tem a questão da pena de morte. Esse também é um tema que está aqui. Porque o filho do Agamenon, né, vinga a morte do pai. E é justamente isso que eu entro aqui na questão de se é a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte. Eu li esse parágrafo para uma turma de alunos. E quando eu estava lendo, na medida em que eu lia, tinha uma aluna olhando para mim, né? Eu observei que ela estava muito atenta, olhando. Porque eu não leio assim, ó. Eu não leio assim, ó. Tá. Não. Eu leio interagindo, né? Como que dramatizando. Beleza. E eu percebia que ela ficava atenta. Quando eu terminei, que expliquei, né, que joguei os temas, e aí eu dei a palavra, aí ela levantou a mão e relatou um caso quase igual. Eram dois policiais, amigos, um deles desejava a mulher do outro. Aí, o que desejava a mulher, vamos chamar de Egisto, né? Aí o Egisto policial convidou o Agamenon para ir pescar. Lá chegando, o Egisto, né, que cobiçava a mulher do policial, o Agamenon, matou o Agamenon. Matou o colega policial. E aí ele volta e fica com a mulher do amigo. Até aqui bate, né? Tinha uma criança que cresceu, foi crescendo. Quando chegou a uma certa idade, ele mata o Egisto do caso da aluna, né? O policial. Ele mata. A mãe tentou fazer o papel do Hermes, né? Tentou pedir para o filho não matar o policial que estava com ela, que era o seu atual marido, mas não teve jeito. O menino, ainda menino, né, matou o rapaz, né, o atual marido de sua mãe. E aí a aluna contou essa história lá na aula e veio esse tema, né, essa temática. Se é a vida que imita a arte ou se é a arte que imita a vida, além dos temas, né, que eu já coloquei para vocês, a questão da escolha, a questão da pena de morte e a questão do conhecimento, né, a questão do saber, que é a analogia que eu fiz, né, a analogia com um caminho perigoso. Você conhece o caminho, os perigos do caminho, mas mesmo assim você vai naquele percurso, naquele caminho que te oferece perigo. E, enfim, você vai, né? Então, essa história foi contada, como eu já falei, há muito tempo antes de Cristo. Em torno de 1500 a 2000 anos antes de Cristo, né? E agora, no século 21, a aluna conta um caso, um episódio muito igual ao episódio que o Zeus está narrando nesse parágrafo que nós acabamos de ler. Tá certo? É isso.